carinho, sejam bem-vindos ao canal Hablando com Pati. Uma perguntinha, você fala el agua ou la água? Água é feminino ou masculino? Usa o artigo masculino ou feminino? Nossa, que confusão! Será que você tem essa dúvida? Será que você já se pegou precisando falar a palavra água em espanhol e não sabia qual artigo utilizar? Se esse é o seu caso, espera aí, aonde você estiver, que eu vou tirar essa dúvida. Muito prazer, sou Pati Simile, sua professora de espanhol. Eu começo o vídeo de hoje falando um pouquinho sobre as palavras masculinas e femininas. Não, eu não vou falar exatamente conceitos, nada disso. Eu só vou dar uns exemplos aqui para que vocês entendam perfeitamente o conteúdo de hoje. Se eu tenho uma palavra feminina, é certo que vai acompanhá-la o artigo feminino. Por exemplo, la manzana, la mano, la computadora, la goma, certo até aqui? Agora, se eu tenho palavras masculinas, o que vai acompanhá-las vai ser o artigo masculino. Posso falar el ordenador, el bolígrafo, el estuche, el libro, el quaderno, tudo certo? Concordamos nisso? E agora vamos pensar na palavra água. Vamos lá! Ela é masculina ou ela é feminina? Pensa comigo. Água, feminina ou masculina? Feminina. Perfeito. Água feminina, portanto eu posso falar água fria. Excelente! E aí eu te pergunto, qual artigo que eu coloco nessa palavra? La ou el? Lembra, uma palavra feminina. Paty, eu acho que a gente vai colocar o la. Não é uma palavra feminina? Pois é, presta atenção aqui. Água é uma palavra feminina, mas que vai levar o artigo masculino. Ai, Paty, como assim? É muito simples. Presta atenção na minha explicação. Todas as vezes que eu tiver uma palavra feminina que começar com o A tônico, ela vai levar o artigo masculino. Presta atenção. Água, você concorda que o A, primeiro A, é tônico, que ele é o mais forte da palavra? Portanto, ele não combina com o lá. Olha só, eu falo la água, esse la água ficou muito repetitivo. Portanto, eu falo el água. A gente está falando de uma questão fonética também. Eu falo de não repetições de som. Eu falo de não cacofonia, certo? Assim, eu tenho outros exemplos. Por exemplo, eu posso falar alma. Alma. Concorda que o A é o tônico? Portanto, eu falo el alma. Não estou dizendo que alma é uma palavra masculina, mas sim que ela é uma palavra feminina que começa com o A tônico. Portanto, eu faço a mudança de artigo. Agora, pode acontecer o seguinte, de você ter essas palavras no plural. Se eu tenho, por exemplo, las águas ou los águas, aí eu coloco las águas. Por quê? Porque o S do las corta o som repetitivo dos dois As no singular. O mesmo acontece com as palavras que começam com HA ou HA em espanhol. Mas é lógico que esse HA tem que ser também a sílaba tônica da palavra. Por exemplo, hada madrina. Hada madrina? Sim, fada madrinha. Então a gente já sabe que hada madrina eu estou falando de algo feminino, certo? E aí, pela lógica, seria la hada madrina, só que olha só como ficou repetitivo. La hada madrina não faz sentido, então eu tenho que falar el hada madrina. Agora, se fosse no plural, las hadas, certo? Aí sim. Por quê? Porque o S cortou o som repetitivo dos dois As. Mas, Paty, começa com HA, certo? Só que o H no espanhol não tem som, então eu nem considero por questões fonéticas. Agora, lembrando, quando eu falo questões fonéticas, gente, eu tô falando do som das palavras, certo? Lembrando, novamente, o H não tem som. Então, na hora da fala, não faz diferença. Ele vai fazer diferença na escrita. Um outro exemplo aqui de uma palavra feminina que começa com HA tônico é hacha. Hacha em espanhol significa machado, mas no espanhol essa palavra é feminina, logicamente, porque ela termina com A
Então, em sua grande maioria, as palavras terminadas em A serão femininas. Só que olha só que interessante, se eu falo acha, eu tenho HA tônico, então eu não falo lacha. Olha, ficou repetitivo, eu falo elacha de cortar lenha, certo? Agora, se eu tiver essa palavra no plural, aí eu falo las hachas de cortar lenha. Você viu a diferença? O S do las cortou o som repetitivo, por isso que eu posso colocar o artigo feminino. Paty, então peraí, quer dizer que toda palavra feminina que começar com A, eu coloco o artigo masculino, eu coloco o el se essa palavra estiver no singular. Presta atenção, a palavra tem que começar com A tônico ou HA tônico. Foi isso que eu falei aqui, não pode esquecer desse detalhe. Agora atenção aqui, vou colocar duas palavras de exemplo para vocês, acción e asociación. Onde está a sílaba tônica de cada uma dessas palavras? Acción e asociación. Tem até um acento agudo que a gente chama de tilde em espanhol, que já mostra para mim qual que é a sílaba tônica. Concordam que está lá no final? No on. Acción, asociación, certo? Mais um detalhe, essas palavras começaram com A, mas o A não é tônico. Portanto, eu posso falar l'acción, l'associación. Sabe por quê? Porque o som não fica repetitivo. O som, ele se junta. Vamos de novo? L'acción, l'associación. Eu não falo la acción, não, eu falo l'acción. Certo? Deu para entender? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Logo, logo eu te respondo. Não pode sair daqui com dúvida. E agora me conta, você gostou deste conteúdo? Foi interessante para você? Se você gostou, deixe o seu me gusta e compartilha com seus amigos para que eu possa ajudá-los nos estudos da língua espanhola. Inscreva-se neste canal e clica no sininho aqui embaixo para receber as nossas notificações. Não deixe de seguir a nossa página no Instagram, @hablando com Paty. Hasta luego!